Paulo também falava, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E Jesus, lá no Getsemane, ele fala, olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a nossa carne, ela não se converte. Quando a gente se converte, nós recebemos a vida de Deus, nós nascemos de novo, mas a nossa carne continua com problemas. Então você pode mortificá-la, pode crucificá-la, mas de vez em quando ela vem à tona e te perturba. Então, até nós sermos revestidos com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, nós vamos ter que lutar contra a nossa carne. Nós temos um terrorista dentro de nós, que a qualquer momento pode explodir uma bomba e te trazer problemas. Por isso que Jesus fala, vigiem, estejam atentos. O apóstolo Paulo diz, olha, não durmamos como os demais. Veja que já era um problema na igreja antiga. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O apóstolo Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, está ao seu derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Imagina, irmãos, essa imagem. Você está num lugar e tem um leão te cercando. Você vai ficar muito, muito atento, você não vai tirar o olho dele. E é assim que o apóstolo Pedro nos diz, fiquem atentos, porque qualquer um de vocês, se bobear, vai ser presa do diabo, e ele não brinca em serviço. Então, se você vigiar, se você ficar atento, ficar alerta, sua vida espiritual começa a decrescer, hoje eu não vou na igreja. Opa, liga, acende a luz. Se eu estou com a vida espiritual fraquejando, é mais um motivo para eu ir para a igreja. Aí que eu tenho que ir mesmo, recarregar minhas baterias e me renovar com Deus. Então, fique atento, irmãos. Essas coisas acontecem, não é do dia para a noite, como diz, né, em relação à droga. Não é do dia para a noite que o cara começa a fumar cocaína. Começa uma coisa leve e vai indo. Então, a gente tem que ficar atento, ficar esperto mesmo. Se liga, né, como diz aí os jovens. Agora o verso 20, irmãos. 2 Reis 5, 20. Gease, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Eu vou voltar nesse Senhor daqui a pouco, mas primeira coisa, irmãos. Gease, ele viu um milagre espantoso acontecer diante dele, um homem ser curado de lepra instantaneamente. E o que ele pensou, Gease? O que eu ganho com isso? O que eu estou ganhando com isso? A cobiça que começou lá atrás já começa a produzir o seu fruto. E Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou amará o outro e odiará um. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na verdade, esse é um dos senhores, né? A gente não pode servir a dois senhores, irmãos. Nós não podemos ter Deus e X na nossa vida. Você vai ter que escolher quem é o Senhor da sua vida. Tem uma outra passagem que Jesus diz, olha, se alguém amar mais ao seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, ou seus amigos, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então você tem que escolher quem é o Senhor da sua vida. Quem é que dá ordens em você, irmãos. Quem é que dá ordens em você? Ninguém dá ordem em mim. Então você dá ordem em você. A quem você vai servir? Irmãos? A quem você vai obedecer? A quem você vai dedicar a sua vida? Quem é que tem um valor maior? Quem está acima de tudo? Saiu uma opinião do ateu X falando tal coisa, do cientista Y, ou de uma pessoa próxima a mim dizendo que tal coisa eu não deveria fazer. Mas Deus me diz outra coisa. Meu amigo, cientista, ateu, amigo, parente, me desculpa, eu te respeito, mas eu sirvo a Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. É a Ele que eu ouço, a Ele que eu vou seguir. Quem é que você vai colocar em primeiro lugar, irmãos? A Bíblia diz que Demas, amando o mundo, me abandonou, Paulo fala, né? Então você pode amar o mundo mais do que a Deus, né? Tem um mundo aí te oferecendo um monte de coisa, irmãos. Ninguém aqui é bobo de negar, o mundo oferece um monte de coisa. Agora, quem você vai querer mais? Quem você quer mais? Você quer mais a Deus ou quer o que o mundo oferece?
Ou então aqueles que são amantes de si mesmos, lá em 2 Timóteo diz, no fim dos tempos eles se tornarão amantes de si mesmos. Você vai servir a si próprio ou servir ao Senhor. Se Deus for o Senhor da sua vida, você dificilmente se tornará um Gease, irmãos. 2 Reis 5, verso 20. Nós estávamos lendo, vamos ler de novo até o 22. Gease, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, que ele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Gease correu para alcançar Naamã, que vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Gease respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata. Isso não é bobo não, né, irmãos? 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Na verdade, bem bobo, né, irmãos? Bom, irmãos, o que acontece? Gease, que ele vai fazer algo sabidamente errado, contra as instruções do mestre dele, mente descaradamente, dizendo que o mestre dele estava pedindo aqueles recursos, aquele dinheiro, aquelas roupas. E o interessante, irmãos, é que ele faz toda essa mentira, todo esse erro, sem se esquecer de Deus. Ele ainda falou, olha, eu juro pelo nome do Senhor, que eu vou lá mentir e saquear ele. É duro, né, irmãos? A pessoa que sabe, conhece a palavra, está com Deus na boca, e vai lá mentir e saquear aquela pessoa. Ou seja, irmãos, não leva Deus a sério. Não leva Deus a sério. Está nem aí. Deus está olhando para ele e ele está lá, fazendo e desfazendo da forma que ele deseja. E eu acho que, irmãos, que esse é um dos maiores problemas da atualidade. As pessoas não levam Deus a sério. Não levam, irmãos. É impressionante. Se uma pessoa se afastar da igreja, ele se afasta da igreja e acha que há um detalhe, uma mudança leve na vida dele. Uma pequena mudança, agora eu cansei da igreja. Não leva Deus a sério. Irmãos, quem sai da igreja, o que essa pessoa, e se afasta de Deus, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? O que está acontecendo? Quando a pessoa abandona Deus, ela abandona e perde a última esperança que ela tinha de ser salva. Jesus é muito claro, ele diz lá que quem não seguir, quem não se converter, quem não se voltar para Deus, aonde essa pessoa vai parar, irmãos? Não estou ouvindo. No inferno, irmãos. É no inferno. A pessoa que fica sem Deus, já por definição, né? Já está sem Deus, já não está no céu. Ela vai para o inferno. Irmãos, podia ficar de pé, por favor? Porque eu quero deixar isso bem claro. Que todo mundo está atento. E aqui eu tomo como testemunho os anjos, Deus, o Espírito Santo, para dizer para vocês e deixar bem claro que aquele que abandonar a Deus está abandonando sua chance de salvação. E eu ou você ou qualquer um, sem Deus, irá para o inferno. Então, sendo bem categórico, e isso é o que Jesus falava, quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus, então eu vou lhe dizer, se você rejeitar a Cristo nos seus próximos 2, 3, 5, 10 anos de vida, você vai para o inferno. E detalhe, eu comentei isso na minha última pregação, que eu falei sobre o inferno, ninguém vai para o inferno porque, eu não gosto de Deus, Deus não gosta de mim, e ele me joga no inferno. Não, as pessoas vão para o inferno por quê? Porque são vis pecadores, são adúlteros, são mentirosos, tem a lista lá em Gálatas 5 e Apocalipse. Então a pessoa vai para o inferno porque ela é uma pecadora, uma pessoa má, e Deus vai executar o seu juízo, que é justo, devido e óbvio. Óbvio. A pessoa vai ser condenada. Vai perder ao Senhor. Então a nossa última chance, que Jesus fez na cruz e morreu uma morte tão devastadora, irmãos. Imagine se isso é sério. Olha o que Jesus passou, irmãos. O tamanho do sofrimento de Jesus mostra o tamanho e a gravidade da nossa situação. Se nós se afastarmos de Deus, nós vamos para o inferno.
Você não, você vai se sentir mais vazio, você vai perder sua bênção, você vai ter dificuldades, tudo isso também. Mas o pior é, você vai para o inferno. E isso é muito sério, irmãos, muito sério. A gente brinca, a gente não leva a sério as coisas de Deus. Imagina, se você estiver jogado no alto mar e vem um pedaço de madeira, você se agarra aquela madeira e fala, não, mas agora cansei dessa madeira, pronto, vou jogar ela para lá, e você fica lá em alto mar. Vai acontecer o quê? Você vai fazer o quê? Nós estamos em alto mar, sem essa madeira que a gente pode se agarrar, sem a cruz de Cristo, nós estamos perdidos, irmãos. Então Gease, que viu alguém ser salvo de uma lepra, ele contraiu a lepra e ele se perdeu. Irmãos, quando nós vivemos aqui na igreja, a gente avalia, né? A gente começa a julgar a igreja. Será que essa igreja é boa, é ruim? A gente começa a julgar a pregação, né? Será que a pregação de hoje foi boa? A de hoje de manhã? A gente fica julgando para ver como é que estão as coisas. Mas, irmãos, quando você está dentro da igreja, quando você está na sua caminhada com Cristo, quem está sendo julgado é você, irmãos. Quem está sendo julgado é você. Pilato, quando estava na sua pompa, no seu poder, cercado pelo seu exército, ele olhando para Jesus, e ele achava que estava julgando Jesus. Mas quem estava sendo julgado, irmãos? Era Pilatos. Jó, quando passou toda a devastação da vida dele, chegou Jó e os amigos dele começaram a julgar Deus e ver se Deus estava fazendo o correto ou não. E quem estava sendo julgado era Jó e os amigos dele. Por isso, quando Deus apareceu para Jó, Deus só fez perguntas. Jó, você sabe, você começou a questionar. Quem está sendo julgado, irmãos, somos nós. A cada dia, nós estamos com a nossa vida a ser levada a sério e vemos como estão na nossa vida espiritual e levar a sério as coisas de Deus. A Bíblia diz, né, é impressionante como o diabo consegue distorcer as coisas. Nós sabemos que Deus é amor, e o que o diabo pega e faz? Como Deus é amor, eu posso fazer qualquer coisa, abandono a igreja, viva de qualquer jeito, e Deus me ama mesmo, me perdoa. E a Bíblia diz em Gálatas 6 que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Se alguém semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos levar, irmãos, isso aqui a sério. Isso aqui não é, irmãos, uma reunião social, que a gente reúne para cantar hinos lindos. Não é isso aqui, é a questão da salvação das nossas almas. É questão de vida eterna e salvação de outras pessoas. De nós intercedermos pelo reino de Deus na terra. Isso aqui é muito mais do que aqui a gente está vendo, de uma pessoa falando no microfone e outras ouvindo. Isso aqui tem a ver com a vida eterna, que nós temos que buscar, e até o fim, se apegar a Cristo, e colhermos isso, se não desanimarmos, irmãos. 2 Reis 5, vamos para o verso 19. Disse Eliseu, vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, vamos para o verso 21. Então Gease correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntar-lhe, está tudo bem? Veja, irmãos, o problema aqui não é o mero pecado de Gease. Não é o mero pecado. A questão é, Naamã estava longe, já estavam a uma certa distância, e Gease correu para chegar até Naamã, para executar o plano dele. E nessa corrida, irmãos, o que passou pela mente dele? Ele teve tempo para meditar no que estava por fazer, ele teve tempo para pensar nas consequências, ele teve tempo para pensar, repensar, lutar, enfrentar e até vencer aquele mal e não fazer aquilo que ele estava por fazer. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não permite, você tem essa garantia do trono de Deus, irmãos, que Deus não permite que ninguém seja tentado acima das suas forças. Isso é um compromisso que Deus tem. Apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar de não merecermos, essa é uma garantia que Deus dá. Ele não permite que ninguém seja tentado acima das suas forças. Então você nunca fala, isso é mais forte do que eu. Não é.
Não é. Você não tem essa desculpa, porque ele que está garantindo. Então, primeiro, abandone essa desculpa. Naamã teve tempo, talvez 1 hora, 2 horas, para pensar e repensar no que faria. Então, a grande mensagem aqui é, irmãos, quando você está sendo arrebatado pelo mal, sendo atiçado por algum pecado, ou para se afastar de Deus, não desista, irmãos. Não desista. Aguente firme e lute. Porque Deus vai te dar as condições, Ele vai te proteger e vai te dar o tempo para resistir aquilo. Vai te dar o tempo para você pensar e repensar. Ele não deixa o mal cair sobre nós de uma forma devastadora e a gente ser arrasado. Não, Ele nos protege e nos dá o tempo para a gente decidir, escolher, como aqui foi falado, né? O pecado vem, a tentação vem, as propostas vêm. Mas nós podemos, irmãos, nós podemos. Não é questão de você não tem condições, não. Você pode escolher Deus naquele momento. E uma coisa que o pastor Wagner falou hoje de manhã e que é importantíssimo na vida cristã, irmãos, é não lute sozinho. Não lute sozinho. Você não pode enfrentar essas coisas nas tuas próprias forças. Não faça isso, senão você realmente vai ter problemas. O apóstolo Paulo falou, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você tem alguém do seu lado com um certo poderio, irmãos, que tem um certo poder de fazer absolutamente qualquer coisa. Deus tem o poder. E olha só, Deus não pode até não responder quando você clamar, Senhor, preciso de um carro novo. Agora, se você fala, Senhor, me ajuda a vencer essa tentação que está vindo sobre mim, irmãos, é outro o nível de resposta de Deus. Experimente, só experimente isso. Às vezes você não tem força nenhuma para enfrentar aquilo, que não é verdade. Mas você só fala isso, só essa frase, irmãos, pequena, só fala isso, Senhor, me ajude. Você só precisa falar isso. Eu já fiz isso algumas vezes e é impressionante. Como gira tudo ao redor e Deus te ajuda. Claro que Ele não vai fazer tudo, mas Ele vai te ajudar. Esse dia eu estava lá navegando num site, louco para comprar uma bobeira, eu nem lembro o que era. Bobeira. E custava lá, sei lá, R$200. Meu Deus, não posso gastar R$200 com uma bobeira dessa. Isso vai servir para nada. Não, mas estou querendo tanto. Aí, tipo assim, eu cliquei assim, comprar. E aí eu falei, Senhor, me ajude. E aí ficou lá o navegador, rodando aquele negócio. Nada. Ô, Senhor, você tinha que me ajudar mesmo. É possível. Aí eu cliquei lá para atualizar, né, e tal. Aí veio de novo, eu cliquei de novo. Aí Deus me falou, agora é contigo. Já te ajudei. Agora, se você insistir, aí é o que você realmente quer. Não quer ajuda, né? Irmãos, abre comigo 2 Coríntios 10. Deixa marcadinho aí em 2 Reis 5. 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, o verso de número 3. Nessa luta que Deus te dá o tempo, e Deus te dá as oportunidades, olha só, 2 Reis 10, ou 2 Coríntios 10, verso 3. Pois embora vivamos como homens, todo mundo aqui está vivendo, né, como um ser humano. Como? 2 Reis 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós somos seres humanos, mas não lutamos segundo esses padrões. Não é pela sua força. Verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, as nossas armas, irmãos, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. Então, nessa batalha de tentação, você não fecha a cara assim, eu tenho que resistir. Não, você ore. Fala, Senhor, eu preciso dessas armas, eu preciso da armadura de Efésios 6, eu preciso que o Senhor me fortaleça, que o teu Espírito me dê uma capacidade para enfrentar isso aqui e fazer a tua glória resplandecer, e o diabo ser envergonhado e o Senhor glorificado. É com essas armas que nós temos que lutar, irmãos, por essas armas.
2 Reis 5, voltem lá, se vocês marcaram. 2 Reis 5, o verso é o 25. 2 Reis 5, 25. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Veja, irmãos, Eliseu sabia já do que tinha acontecido. Ele já sabia. Então, Eliseu podia chegar já de cara e falar: olha, Geazi, você fez isso, fez aquilo. Mas Eliseu não fez isso. O que Eliseu fez? Ele perguntou: Geazi, onde você estava? Ou seja, Geazi fez tudo errado. Eliseu sabia. E Eliseu e Deus deu uma última chance. Geazi, onde você estava? Irmãos, falhar nós vamos falhar. Muitas vezes. Mas a hora que Deus perguntar onde você estava, assim como Deus perguntou para Adão e Eva: onde você estava, Adão? Eu estava me escondendo. Essa é a hora que Deus pergunta: olha, onde você estava? O que você estava fazendo? É a hora de você dizer: Senhor, eu realmente estava fazendo errado. Não minta, irmãos. Não se justifique. Não procure enganar Deus, porque, garanto, você não vai conseguir. A gente até se engana, mas Deus não. Então, Geazi teve a última chance ali de se arrepender. Então, o que você lê, quando você vê o Antigo Testamento, irmãos, e vê os heróis do Antigo Testamento, o que você vê? Pessoas falhando, muitas e muitas vezes, e o que acontece com eles? Eles se voltavam para Deus e falavam: Senhor, me perdoa. Lá no livro de Provérbios diz que o justo cairá 7 vezes, mas de todas se levantará. Todas você pode se levantar. Você pode cair no chão, no buraco. Se levante, porque Deus vai te suspender. Deus vai te sustentar. 7 vezes. Jesus falou: 70 vezes 7 você perdoa. Se ele falou isso, porque ele estava preparado para perdoar isso e muito mais. Então, se um dia você cometer um pecado, por mais grave que seja, não faça, mas se o fizer, não abandone o Senhor. Volte-se para Ele, porque você vai ter um pai com os braços abertos, como o filho pródigo, como hoje foi pregado de manhã. O filho pródigo fez tudo o que não prestava, voltou e não encontrou um pai irado, encontrou um pai de braços abertos. Fala: vem, meu filho, vou celebrar, vou fazer uma festa, porque o que eu mais queria agora eu tenho, que é você. Glórias a Deus, irmãos. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Mas eu estou com palmas para o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Mas eu estou imundo, purificar de toda injustiça. Ainda que os seus pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, as suas vestes serão brancas como a neve. Garantia do nosso Senhor, irmãos. E uma coisa que é interessante, irmãos, Geazi, ele andava com Eliseu, estava sempre junto com Eliseu. Mas o que Jesus falou? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é algo externo a você. Externo a você, um caminho, você está andando. Geazi estava no caminho, estava seguindo um profeta, trabalhando, servindo, procurando ajudar o profeta. Ele estava no caminho. Jesus disse: eu sou a verdade. A verdade já é no campo das ideias, é um conhecimento que você obtém. Geazi, ele estava buscando as doutrinas, ouvindo a palavra das bocas de Eliseu. Mas Jesus falou que ele não é só um caminho, uma verdade. Jesus disse que ele também é uma vida. Nós temos que viver esse evangelho, irmãos. Nós temos que trazer Deus para dentro do nosso ser. Cristianismo não é apenas você seguir um caminho ou você fazer um assentimento intelectual. E reconheço que isso é verdade. Mais do que isso, você também precisa viver isso. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero, para todo sempre, ter Ele como meu Senhor dentro de mim. Aqui dentro, o amor da minha vida, ser o Senhor. Mais do que tudo, Deus em nossas vidas, mas segui-lo e servir a Ele sempre. Então, resumindo, irmãos, nós temos que viver o amor que nós pregamos, nós temos que ter fé e orar, nós precisamos, irmãos, a cada dia vigiar. Vigie, irmãos.
Você tem um leão, você pode ser destruído, mas você precisa vigiar, porque Jesus falou, vigie. O que eu digo a vocês, eu digo a todos, vigiem. Não sirva a dois senhores, ponha Deus em primeiro lugar na sua vida, não interessa a opinião de outra pessoa. Se for contrária a Deus, eu tenho um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Leve o Evangelho a sério, irmãos. Isso não é uma reunião, não é um clube. Isso aqui é para nós buscarmos a Deus e entrarmos no paraíso e estarmos com Ele para sempre. E lute, lute, lute até o fim. Glórias a Ti, Senhor. Você vigiou, mas a luta veio, acabou bobeando, veio a luta, lute, não desista, porque Deus vai te proteger, não vai deixar você ser enfrentado por algo maior que as suas forças, lute com as armas espirituais, Deus vai te dar o tempo para pensar, lute, e caso você caia, espero que não aconteça, se arrependa, não se justifique, não fuja de Deus por vergonha, ou não fuja da igreja, se arrependa. E vamos buscar, irmãos, viver com Deus a cada dia. Seja não apenas um conhecimento, não seja apenas um caminho, eu sou crente, eu estou seguindo. Não, traga isso para a sua vida, para o seu viver. Quando você estiver sozinho, com a porta trancada, Deus é o seu Senhor, você ama Ele e Ele está na sua vida. Irmãos, a grande mensagem da Bíblia é persevere. Você encontrou a Cristo, agora persevere. Não adianta você encontrar a Cristo e sair por aí errante. Persevere. O apóstolo Paulo disse, se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Lá em Hebreus 10, o apóstolo diz, olha, vocês precisam perseverar. Por favor, irmãos, guardem isso, vocês precisam perseverar. A sua caminhada não acabou, ainda está no início, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Olha o que Deus faz, se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, e quem toma isso também para você, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Vamos repetir isso, irmãos? Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. De novo, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos perseverar até o fim. Vamos ficar de pé.